Bom, vamos tratar um pouquinho mais desse assunto com o Fabiano Jantalha, que é especialista em direito de jogos e apostas. Fabiano, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar sobre esse tema tão complexo e tão polêmico. Pois é, complexo, polêmico, como a gente viu aí na reportagem, tem argumentos que devem ser levados em consideração para ambos os lados. Um deles, os jogos já existem, queiramos ou não, e podem gerar riqueza, emprego, receita, impostos, desde que legalizados. O outro é, hoje esses jogos de fato existem e são explorados por criminosos, por gente que, enfim, utiliza dos piores métodos possíveis para continuar controlando essas máquinas caça-níqueis nas periferias das grandes cidades, por exemplo. Esse pessoal não vai simplesmente deixar o negócio e ir embora para casa para procurar outro se houver a legalização. Eles vão continuar querendo estar ali. Com qual dos dois lados o senhor fica, se é que é possível ficar só com um deles? Eu fico do lado técnico. Eu vou começar pela última parte da sua observação, quando você diz que os jogos hoje são explorados por criminosos, etc. No Brasil, sim, isso hoje é verdade. E por quê? Porque durante 70 anos o Estado brasileiro resolveu fazer escolhas pelos seus cidadãos como se eles fossem desprovidos de capacidade de fazer escolhas. Então, as pessoas não podiam jogar, apesar de quererem jogar, não podiam jogar porque o Estado brasileiro decidiu que aquilo era contra a moral e os bons costumes. Na medida em que a gente reverte essa tendência, depois de 7 décadas aproximadamente, a gente dá um passo importante para a maturidade do setor. Se esse argumento da criminalidade fosse verdadeiro, Las Vegas teria que ter a maior prisão do mundo. E o Reino Unido também teria que ter a maior prisão do mundo, e a Itália também outras, e Portugal também. Será que todo mundo está errado e só o Brasil, que é um dos únicos países a não ter os jogos legalizados, estava certo? Do outro lado, eu acho que o que me surpreende nessa história toda é termos órgãos como a Receita, o Ministério Público, segundo a reportagem, que teriam se posicionado contra. E por que digo isso? Porque a função da legalização, e eu nem gosto de falar em legalização, mas sim criação de um marco regulatório, é justamente proteger aqueles que hoje estão à margem da proteção do Estado. Os jogadores que têm alguma compulsão ou propensão ao vício, os jogadores que de alguma maneira se veem envolvidos em tramóias de milícias ou coisa do tipo. Então a ideia é trazer luzes para esse mercado, segurança para esse mercado, para que todo mundo possa explorar de maneira tranquila e sob a vigilância atenta do Estado. E, Fabiano, o que precisa ser reforçado ou até mesmo criado em termos de fiscalização para evitar esse espalhamento do crime organizado que já existe vinculado a esses jogos e essas apostas, como disse o Rafael Colombo, mas que hoje atuam nas sombras e que vão tentar, assim, se infiltrar também num comércio, num serviço legal, se, claro, essa proposta for viabilizada. Que tipo de fiscalização deve acontecer para coibir irregularidades nesse mercado? O primeiro passo para isso já foi dado. Nós temos um projeto de lei que está em fase de tramitação, já foi aprovado na Câmara, tem 122 artigos. É muita disposição. E se a gente for fazer uma análise bem detalhada, ali tem uma série de políticas e de ações que precisam ser feitas. Mas para responder objetivamente a sua pergunta, eu diria que o primeiro passo é criar uma estrutura de regulação efetivamente robusta. Veja que nós hoje temos uma secretaria, ou seja, um órgão que está abaixo do ministro do Estado da Fazenda, que não é dotada de autonomia e de independência. Então, eu acredito que depois, se essa lei vier a ser aprovada, eu acho que o primeiro passo que o Estado brasileiro precisa dar é criar uma agência reguladora para esse setor. Ou uma autoridade nacional, o nome que queira dar, mas dotada de independência, de autonomia, como a gente tem a Anatel, a ANEEL, ou seja, com mandato, com uma taxa de fiscalização que ele próprio administra. O segundo passo que precisa ser dado é que essa agência, essa autoridade, seja dotada de servidores que tenham conhecimento. Não adianta botar neófito, a gente precisa fazer concurso público, a gente precisa estruturar o setor. E o quarto passo, esses servidores, dentro dessa agência ou desse órgão, precisam estabelecer uma linha de interlocução muito forte com Polícia Federal e Ministério Público. Eu acho que esse é um modelo que nós vemos em outros países
e é um modelo que funciona bem, e a gente precisa se articular de uma maneira muito interessante. Veja, nos Estados Unidos, que é o maior mercado de jogos do mundo, o FBI mantém uma interlocução muito forte, inclusive com a Comissão de Jogos de Nevada. Então, qualquer denúncia, qualquer suspeita, qualquer problema, o FBI é acionado. Então, eu acho que nós temos modelos não faltam para a gente seguir. O que não dá é, de cara, de ponto de partida, a gente dizer que as coisas não vão dar certo sem nem tentar. Zé Maria? Eu, particularmente, não gosto desse argumento de que vai melhorar a economia, vai aumentar o nível de empregos, porque a prostituição, porque o tráfico de drogas, o roubo também movimentam a economia e criam atividades. Então, esse argumento eu coloco de lado. E vejo aqui a ideia, e eu acompanhei todo esse lobby, foi um lobby pesado para aprovar esse projeto, que veio exatamente de empresários. Os donos dos jogos ilegais de hoje não queriam e morrem de medo desta regulamentação, porque eles podem, sim, ser engolidos pelo capital. Veja bem, a lei exige um capital altíssimo para se estabelecer como banca de um jogo em geral. O velho e tradicional jogo de bicho, que existe em toda a esquina do Brasil, também será legalizado. Foi um debate muito forte também. A minha pergunta é exatamente sobre essa situação. Quer dizer, os modelos existem. A nova realidade de controle de moeda, a moeda digital, que o Brasil está prestes a digitalizar toda a movimentação financeira do país, dá um controle diferente para essa atividade, né? Sim, nós temos muitos meios. Além de atuar na área de jogos e apostas, eu tenho uma atuação profissional muito forte no sistema financeiro. E são as duas indústrias mais reguladas no mundo, eu posso assegurar isso. Os de jogos e apostas é ainda mais regulado do que a atividade bancária, porque além da regulação prudencial e econômica, ele está sujeito à regulação de condutas. Eu concordo que o argumento puro e simples de vai movimentar a economia não é o único argumento. Mas eu sempre acoplo esse argumento a um outro importante. Ele vai, na verdade, formalizar uma economia que já está na informalidade e vai, nessa formalização, estabelecer procedimentos de segurança e de fiscalização. Porque hoje nós temos, vamos lá, algumas pessoas que foram pegas explorando jogos ilegalmente, jogo do bicho no Rio de Janeiro, no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, talvez seja o mais conhecido. E o que eles pegam? Uma contravenção simples. Veja que a lei, o projeto de lei, da forma como está tramitando, ele é muito sábio, porque ele deixa de considerar isso como contravenção penal, a exploração desses jogos, mas, ao mesmo tempo, ele permite que as pessoas se candidatem, que os agentes econômicos se candidatem, mas ele endurece a penalidade para quem não se legalizar. Então, assim, hoje é contravenção, mas se você pedir autorização, ele vai deixar de ser uma contravenção, você vai passar a explorar licitamente, mas se não explorar licitamente, ou seja, se continuar à margem, passa a responder por crime. Então, as penas aumentam e a repressão do Estado vai aumentar. Então, eu acredito que a gente tem muitos argumentos e procedimentos. Como você bem colocou, nós temos hoje um rastreamento de valores muito mais pujante do que nós tínhamos há 2 anos atrás. O fenômeno do Pix, etc. Hoje você vai fazer um pagamento numa padaria com uma nota de R$10, é capaz do caixa dizer para você que não tem troco, vai até torcer a cara para você. Então, o brasileiro tem essa vantagem, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa explorar. O Brasil é um dos países em que a população é mais receptiva às inovações tecnológicas. O brasileiro vê isso como uma coisa boa e acho que com um acoplamento dos sistemas de jogos aos sistemas da Receita, nós teremos muitas condições de fazer uma fiscalização eficiente. Basta vontade, como eu disse antes, política de estruturar um aparato institucional que efetivamente dê conta dessa missão. Conversamos com o Fabiano Jantalha, especialista em direito de jogos e apostas, e só destacando para a nossa audiência, para deixar ainda mais claro do que já está, que essa proposta foi aprovada na CCJ do Senado, mas ainda precisa passar pela análise em plenário para aí sim ir à sanção presidencial. Obrigada, Fabiano. Bom dia para você, até a próxima. Bom dia, até a próxima. Obrigado.